Olá, meu nome é Andrea, eu sou aluna do sétimo período do curso de Medicina do Salesiano. É uma universidade que fica no interior de São Paulo, na cidade de Araçatuba. Também sou aluna de iniciação científica da Unesp. Na Unesp eu estou no laboratório de farmacologia cardiovascular, sob a orientação da professora doutora Cristina Antoniali. E nesse laboratório eu estou inserida num grupo que trabalha com hipertensão arterial. Bom, eu estou aqui para apresentar um pouco para vocês o meu projeto, e o meu projeto ele visa analisar a participação do fator nuclear 2, que a gente chama de NORF2, que é um fator de transcrição, na reatividade vascular de aortas de ratos espontaneamente hipertensos, que a gente denomina de SHR, que é proveniente da sigla em inglês, tratados com a pocinina, que é uma droga antipertensiva. A hipertensão arterial, ela é uma doença crônica que, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, atinge 600 milhões de pessoas e, devido a isso, ela acarreta altos custos no sistema público de saúde com alto impacto socioeconômico. Ela representa o principal fator de risco para doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renais, sendo responsável por 45% das mortes cardíacas e 51% das mortes decorrentes do acidente vascular encefálico. Bom, para contextualizar o meu projeto, quando a gente tem um estímulo, esse estímulo pode ser um estresse oxidativo, a gente tem que a proteína KEAP1, ela é inativada e essa proteína, ao ser inativada, ela libera o fator de transcrição denominado NRF2. Esse NRF2, ele será translocado do citoplasma para o núcleo. No núcleo, a NRF2 ela se ligará a genes específicos onde esses genes serão responsáveis pela transcrição de enzimas antioxidantes. Essas enzimas, por suas vezes, elas são responsáveis pela redução das espécies reativas de oxigênio, que são chamadas de EROS, e pela redução do estresse oxidativo. Se eu tenho um desbalanço, por exemplo, se eu tenho uma redução da NRF2, por consequência, eu vou ter uma redução na transcrição de enzimas antioxidantes e isso vai favorecer o aumento das EROS, contribuindo assim para danos vasculares e favorecendo doenças crônicas como, por exemplo, a hipertensão arterial. No laboratório, eu trabalho com duas espécies de ratos. Eu trabalho com os SHRs, que são os espontaneamente hipertensos. São ratos que eles se tornam hipertensos a partir da quarta semana de vida. E esses ratos, eles atingem pressão maiores ou igual a 150 milímetros de Hg. E trabalho também com Wistar, que são os ratos normotensos. Já foi comprovado em artigos que os SHRs, eles possuem uma redução da NORF2. Logo, se eu tenho uma redução da NRF2, como explicado anteriormente, eu vou ter um favorecimento de danos vasculares e de doenças crônicas, como a pressão alta, né? Bom, eu no laboratório trabalho com a pocinina, que é uma droga de origem natural e é uma droga antipertensiva. Essa droga, diferente das outras drogas já disponíveis no mercado, ela possui uma atividade no sistema redox e essa droga também, elas favorecem o efeito vasodilatador da acetilcolina. Como vocês podem ver aqui nesse gráfico, eu tenho que na ordenada a porcentagem de relaxamento e na abscissa a concentração de acetilcolina. Se, por exemplo, quando eu comparo os animais SHRs tratados, que é representado pela bolinha escura, com os animais SHR não tratados, representados pela bolinha clara, percebam que para uma mesma porcentagem de relaxamento, os SHRs que não foram tratados, eles precisam de uma concentração maior de acetilcolina para ter a mesma porcentagem de relaxamento dos que foram tratados. Assim, o objetivo do meu projeto é avaliar a participação da pocinina para ver se a pocinina ela altera os níveis de NRF2 em SHR tratados e avaliar a participação da NRF2 na reatividade vascular de aortas de SHR tratados com a pocinina. Para isso, eu trato esses animais durante 6 semanas. O tratamento é feito com a pocinina por via oral. E o cálculo eu faço através do peso desses animais e coloco essa pocinina em 1 litro de água. Aqueles animais que não foram tratados, eu apenas administro água. Após essas 6 semanas de tratamento,
eu faço a eutanásia desses animais, que normalmente é feita com isoflurano, que é um anestésico inalatório, e faço a decapitação para a extração da aorta torácica. Essa aorta torácica ela vai ser cortada em anéis de 2 milímetros cada, em 4 anéis de 2 milímetros cada. Cada um desses anéis é colocado nesse aparelho de reatividade vascular. Esses anéis eles vão ser o tempo todo estimulados com drogas como, por exemplo, a fenilefrina, que por ser o agonista alfa-adrenérgico vai causar vasoconstrição, e também com acetilcolina, que por em vaso endotelial ela causa relaxamento. Bom, eu também utilizo uma droga que é chamada de Brusatol. Esse Brusatol é uma droga que ela inibe a NRF2. Se eu quero ver se a NRF2 interfere ou não na reatividade vascular, então eu vou inibir para ver se eu consigo ver se o Brusatol, se a NRF2 realmente interfere. Eu mantenho esses anéis vivos através de uma solução de Krebs com pH de 7,4, na temperatura de 37 graus Celsius, na porcentagem adequada de CO2 e oxigênio. Os resultados obtidos até o momento foram que, olha, o primeiro resultado no estímulo de fenilefrina e em anéis de Wistar, eu tive que na figura A, por exemplo, a reatividade vascular foi maior nos animais tratados comparado com aqueles não tratados. Quando eu induzo a aorta desses animais com Brusatol, como na figura B, percebo que na figura B, o Emax, que é o efeito máximo, foi maior nos animais Wistar induzido com Brusatol. Entretanto, naqueles animais que foram tratados e induzidos com Brusatol, eu não tive alteração da reatividade vascular quando eu utilizei o Brusatol. No segundo resultado, o segundo resultado em anéis de SHR e também induzidos com fenilefrina, a curva concentração e efeito, ela teve uma reatividade vascular maior naqueles animais SHRs que foram tratados. Na figura B, percebam que o Brusatol ele não alterou a reatividade vascular na curva concentração-efeito frente à fenilefrina de SHR não tratados. Entretanto, naqueles animais que foram tratados, como na figura C, a curva ela foi deslocada para a direita nos animais tratados. Isso significa que eu preciso de uma concentração maior de fenilefrina para atingir a mesma concentração daqueles que foram apenas tratados e não estimulados com Brusatol. Bom, os terceiros resultados, através do estímulo de acetilcolina, percebam que nos anéis de Wistar, percebam que a figura A, quando eu comparo o Wistar que não foram tratados com os tratados, a atividade da reatividade vascular foi semelhante dos dois. E quando eu induzo os anéis, como na figura B, com Brusatol, o Brusatol ele não alterou a reatividade vascular frente à acetilcolina na curva concentração-efeito. Não alterou também a reatividade vascular naqueles animais que foram tratados, como na figura C. Esse outro resultado, eu tenho esse resultado aqui através também do estímulo de acetilcolina. Percebo que aqueles animais que foram tratados na figura A, eles foram deslocados para a direita. Percebam que o Brusatol, na figura B, ele não alterou a reatividade vascular desses SHRs, mas, entretanto, e não alterou também, não alterou também a reatividade vascular naqueles que foram tratados. Bom, a conclusão dos meus resultados ainda são conclusões parciais, porque os projetos estão em desenvolvimento, mas a gente tem que os efeitos da apocinina e do Brusatol nos experimentos de reatividade vascular, eles diferiram entre animais hipertensos e normotensos. Os meus resultados são promissores, mas eles ainda abrem possibilidades para a interpretação dos efeitos da apocinina e do Brusatol. Esse é um projeto que eu tinha que apresentar para vocês. Eu agradeço principalmente a comissão organizadora pela oportunidade e obrigada.